Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de domingo do dia 16 de março de 2025. Este é o professor Jonathan. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos nós. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui de volta a essa igreja. Tem parte dos meus familiares, amigos, entendeu? Então, eu gosto muito de estar aqui no Álvaro N. Deve ser motivo de alegria estarmos aqui. E também porque neste momento, depois que nós oramos, depois que nós cantamos, agora nós vamos estudar um pouco sobre a palavra de Deus. Amém? Irmãos, vamos lá. Irmãos, você costuma cumprir com as suas promessas? Vou me aproximar aqui um pouco mais, tá? Sempre gosto de pregar aqui um pouco mais. Irmão, você costuma cumprir com suas promessas? Vamos só fazer um exercício bem simples, bem básico. Quantos aqui são adventistas, assim, de berço? Sou batizado. Quantos aqui? Fazer um exercício mental, tá? Puxa aí na sua memória aí. Irmão, quantos aqui se lembram do dia do seu batismo? Final de março. O dia. O último dia de março vai fazer um ano que me batizei na igreja Adventista boa, do né? Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Pronto. Irmãos, agora que vem, você se lembra daquilo que você prometeu a Deus? Sim. Se lembra? Sim, rapaz. Bom, vamos só recordar, né? Porque recordar é viver, né? Geralmente, o seu voto batismal diz o seguinte: diz que você aceita a Bíblia como um manual, né, não? Instrução. Aí você aceita que a Bíblia é o livro de Deus e que serve como manual de fé, não é isso? Não é isso? Você também, seu voto batismal, você também diz que aceita as verdades contidas aonde? Na Bíblia, não é isso? Você disse, aceito, disse sim, né? Então, irmãos, teoricamente você fez uma promessa de que você vai o quê? Seguir as orientações que estão onde? Na Bíblia, não é verdade? E aí você foi aquele momento lindo e tal, você foi lá para o tanque batismal, pastorou em você serve lá na nova o quê? Nova criatura de Cristo Jesus. Diga amém, irmão? Amém. Agora que você, não sei se você se lembrou do outro dia, mas eu espero que você tenha, né, pelo menos recordado alguns pais. Irmãos, e na noite deste domingo, nós iremos refletir sobre promessas. Ok? Quando nós estamos falando sobre promessas, existem aquelas promessas de fim de ano, né? Quantos aqui já prometeram no final de ano? Não, esse ano que vem eu vou emagrecer, ou então eu vou aprender inglês, ou eu vou trocar de emprego, vou entrar na faculdade. Certo? Tem essas promessas de fim de ano que a gente faz, né? Enfim. E também tem aquelas promessas que nos fizeram. Não é isso? Tem gente que diz, não, a gente não foi uma coisa mais empresarial, né? Diz assim, você é um bom funcionário, então pode ser que ano que vem, se surgir uma vaga, você pode, né, subir de cargo, aquela coisa toda. E também tem as promessas, né, que as mães fazem, né? Coisa do tipo, na volta a gente compra, né? Essas promessas aí, certo? Que sempre acontecem no nosso dia a dia, não é verdade? Mas, mais uma vez, nós estamos lidando com, aqui nessa noite, com a palavra do nosso Senhor e Salvador quem? Jesus Cristo. E na noite de hoje, nós vamos meditar brevemente sobre as promessas que Jesus Cristo fez quando Ele estava aqui na terra. Ok? Como nós sabemos, Jesus Cristo, Ele nasceu em Belém, mas Ele foi morar onde? Em Nazaré. Ok?
naquela região ali, no momento do nascimento de Jesus, o povo judeu, certo? Ele estava ali em Jerusalém, ali para fazer o censo. Então todo mundo que era judeu tinha que ir para perto, ali para Belém e tal, para fazer o censo, na sua cidade natal. E então Jesus Cristo nasce, só que Jesus Cristo, ele demora quanto tempo, irmão, para iniciar seu ministério? Demora quanto tempo? 30 anos. E exatamente no momento em que ele começa o seu ministério, ele faz um dos sermões mais lindos da Bíblia. E nesse sermão, nós vamos meditar agora. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 5. Capítulo bastante conhecido nosso. Livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1. Mateus, capítulo 5, verso 1. E nós vamos começar a leitura do nosso estudo, certo? Mas antes, vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus, pedindo a unção do Espírito Santo. Oremos assim: Santíssimo Deus, grandioso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, e graças te damos, Senhor, porque estamos estudando a Tua Palavra. Neste momento, ó Pai, venha ser conosco, para que nós possamos ler e entender de acordo com a Tua vontade. Isso é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no capítulo 5, verso 1, diz o seguinte, lá no título vem começando o que? O sermão do que, irmãos? Sermão do Monte. Para quem não sabe, Jesus Cristo, ele começou, através do primeiro milagre que ele fez, ele começou a ter uma certa relevância, certo? Jesus Cristo, ele passou 30 anos, mas ele não passou 30 anos recluso. Ele passou 30 anos, mas ele congregava, ele ia às sinagogas. Como a gente sabe, Jesus, ele aos 12 anos lia a Bíblia lá no templo. Então Jesus, ele começou a ser uma pessoa conhecida, principalmente após o seu milagre que ele fez no casamento. Então Jesus foi para um local, para um monte, e lá ele fez um sermão do monte. E Jesus começa o sermão assim, ó. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e com eles assentasse. Aproximaram-se os discípulos, e ele passou ao que, irmãos? Ensiná-los o que? Dizendo, olha só. Primeiro, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de quem, irmãos? Dos céus. Irmãos, agora eu vou fazer uma pergunta. Isso é ou não é uma promessa? É ou não é uma promessa? Jesus Cristo, ele chegou para a multidão e ele disse, ó, bem-aventurado é o humilde de espírito. Então grife aí, se você não grifou, se a sua Bíblia também não é grifada, grife humilde de espírito. Irmãos, o que você acha que seja esse humilde de espírito? Quando Jesus Cristo ele fala para nós sermos humildes, significa dizer que nós temos que andar com um ar de superioridade. Significa que agora nós estamos autorizados a não perdoar nosso irmão. Significa que agora nós temos que fazer tudo que vem à nossa mente. Será que nós temos que ser egoístas? Será que nós temos que ser pessoas que pensem primeiro no nosso bem-estar e depois no bem-estar do outro? Irmãos, você acha que isso é ser humilde de espírito? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Sabe o que é ser humilde de espírito, irmãos? Jonathan. Ser humilde não é que você vai andar maltrapilho, essas coisas não. Ser humilde é você reconhecer, primeiro, que você é pecador. É você reconhecer que você carece do Espírito Santo. E também ser humilde de espírito é você também reconhecer que você não mora sozinho no mundo.
existem também outros pecadores ao redor de você. E esses pecadores também carecem do que, irmãos? Do Espírito Santo. Às vezes nós temos a intenção de sermos egoístas. Às vezes nós temos a intenção de só entender o nosso lado. Às vezes a gente não se preocupa com o lado do outro. Às vezes a gente não entende como é que o outro está. Às vezes a gente acha que as pessoas não podem ter um dia ruim. Às vezes a gente acha que só a gente tem o direito de ter um dia ruim. Que só a gente tem o direito de estar mal-humorado. E não é assim, irmãos. Bem-aventurado os humildes, o que? De espírito. Irmãos, entenda, nós somos cristãos. Somos seguidores de quem? Jesus. Você acha que Jesus era boçal? Você acha? Você acha que Jesus ele andava com o cara amarrado para todo mundo? Você acha que Jesus era antipático? Você acha isso? Somos seguidores de Jesus. E ele diz que aos humildes de espírito, ele é o reino do que, irmãos? Dos céus. O reino dos céus. Quarta promessa, ou quarto capítulo, ou quarto versículo, segunda promessa. Bem-aventurados os que choram, porque serão o que, irmãos? Consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. Estamos e sempre vivemos e sempre teremos dias bons, com momentos felizes, mas também nós teremos o quê? Dias tristes. Momentos em que o nosso coração vai estar o quê? Vai estar pesado. Mas nesse dia triste, em que nós, muito provavelmente, ou iremos nos decepcionar com alguém, ou alguma coisa aconteceu no nosso emprego, ou alguma coisa aconteceu no nosso relacionamento, ou alguma coisa aconteceu com a nossa família, entenda, por mais que você chore hoje, lembre-se, o reino dos céus é para você também. Diga amém, irmão. Amém. O reino do céu também são para aqueles que choram. Verso 5. Esse é bom, né? Irmãos, verso 5. Bem-aventurados o que, irmãos? Os mansos. Porque herdarão o que, irmãos? A terra. Diga amém. Irmãos, você, na sua simplicidade, faça uma autoanálise, uma reflexão. Você se considera manso? Você se considera manso? Manso? Tipo assim, ó, coisa aqui de... Pronto. Quando vem um pecador, né? Nós estamos rodeados de quê? Pecadores. Quando vem um pecador, você está aqui no seu carro, de boa, tranquilo, certo? Na unção do Espírito Santo. Aí vem um pecador e lhe fecha, obrigando você a frear bruscamente. O que você deseja àquele pecador? Ele vai em paz, né? Ele seja feliz. Né? Se ele está com pressa porque ele tem motivo. Não é verdade? Isso. Isso é ser o quê? Manso. Ser manso. A mansidão, irmãos, ela não vem em qualquer situação. A mansidão, ela vem em situações específicas ali. Porque quando a gente tem um espírito manso, significa que a gente evita contendas. Entendeu, irmãos? Não estou dizendo que agora a gente vai dizer amém para tudo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente o quê? Evita. Está entendendo? Então, bem-aventurados são os mansos do quê? Porque deles é o reino de quem? Herdarão a? Ah, Deus, mas eu não sou manso. Irmãos, se eu lhe disser que aqui, a gente pode falar só de Fortaleza, né? Que, né, é a nossa cidade. Gente, acho que 90% da população de Fortaleza não é mansa.
eu acho que boa parte da população de Fortaleza, ela não é mansa. Por quê, John? Porque nós vemos e podemos enxergar que existe uma certa, vamos falar, uma brutalidade natural, né, da cidade de Fortaleza. A gente precisa entender, irmãos, que mansidão não está atrelado a aceitar tudo. Mansidão está relacionada a você ter um comportamento diferente que o mundo espera que você tenha em situações de conflito. Jesus, quando ele foi julgado, se a gente for analisar o julgamento de Jesus, foi um julgamento completamente injusto, em toda a sua essência. Começou injustamente, seguiu o que? Injustamente, e terminou com uma condenação mais injusta ainda. Mas como foi que Jesus lidou com toda aquela situação? Com mansidão. Para você ter ideia, no momento que Jesus estava sendo preso, como todos nós sabemos, o que Pedro fez, irmãos? Ele cortou a orelha de um dos soldados, não foi isso? O que Jesus fez? Pegou a orelha e curou a orelha de quem? Do soldado. Demonstrando o que, irmãos? Mansidão. Demonstrando mansidão. É fácil. Diga-me, irmão. É fácil? É fácil, irmão? É não. Sabe quem também não era manso? João, discípulo de Jesus. João era conhecido como João, filho do trovão. Era aquela pessoa que não levava desaforo para casa. Eu imagino que seria daquelas pessoas que... Bom dia, João. Bom dia por quê? Né? João, filho do trovão. Mas com o relacionamento com Jesus, observando o exemplo de Jesus, convivendo ali diariamente com Jesus, como foi que João, no final da sua vida, ficou conhecido como João, o discípulo que? Amado. Irmãos, o que eu quero dizer aqui, irmãos, é que tudo que a gente precisa ser como cristão, não adianta nós tentar fazer com nossas próprias forças. Não adianta. A gente precisa ter um relacionamento com Deus. Porque a partir do momento que você se deixa e se permite que o Espírito Santo entre dentro da sua vida, aí você vai o quê? Vai sendo moldado aos poucos. Sabe, irmãos, quando a gente entra na igreja, a gente entra de um jeito. Com o passar do tempo, com as experiências, com as situações, com as coisas que vão acontecendo tanto dentro ou fora da igreja, e também com o nosso relacionamento com Jesus Cristo, nós acabamos o quê? Nos transformando em outra o quê? Em outra pessoa. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram transformadas. A gente pode pegar, por exemplo, o exemplo de Paulo. Paulo, ele saiu ali de Roma com uma carta para matar pessoas. Você tem noção? Ele saiu ali para caçar pessoas e para matá-las e prendê-las. Mas ele teve um encontro com Jesus Cristo. E aí agora ele se tornou o quê? De perseguidor passou a ser o quê? Perseguidor. E se tornou um dos maiores pregadores o quê? Do Novo Testamento. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a... Vamos lá, irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão
misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão o que, irmãos? A Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados o que, irmãos? Filhos de Deus. Pacificador. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E verso 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso que, irmãos? Nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Porque assim perseguiram os profetas que vieram que antes de quem? De vós. Porque grande é o galardão aonde? No céu. Irmãos, a maior promessa deste livro é que o pecado vai ter fim. Diga amém. Irmãos, o pecado, ou seja, aquilo que causa separação entre nós e Deus, vai deixar de existir. Sabe, tudo que a gente conhece de ruim, tudo. Mentira, corrupção, doença, a morte, tudo isso vai deixar de existir. Sabe por quê? Porque quem disse foi Jesus Cristo. Quem disse foi Jesus. Sabe, essas promessas conhecidas como bem-aventuranças é um desejo que Cristo tem para todos os seus filhos. Sabe, Deus, Ele deseja que nós alcancemos um padrão de cristianismo, que nós possamos fazer essas coisas sem precisar fazer esforço. Irmãos, porque quando você faz uma coisa obrigado, você, com o tempo, você não quer mais fazer. Quando você faz uma coisa que não é aquilo que você é em essência, você pode fazer a primeira, pode fazer a segunda, pode fazer a terceira, mas vai chegar um momento em que você vai se sentir o quê? Incomodado em fazer. Irmãos, quando Jesus Cristo foi preso, quando Pedro ficou ali no pátio, as pessoas reconheciam ele, olhando para ele. Alguns disseram o seguinte: olha, em verdade você estava com ele. Sabe por quê? O teu modo de falar te denuncia. Quando a gente está perto de Jesus, a gente acaba adquirindo características de Jesus. A gente vai começar a olhar de uma maneira diferente o mundo. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente faz oração, quando a gente se entrega, quando a gente fala ao que vai realmente dentro do nosso coração para Jesus, a gente consegue deslumbrar um pouco da graça de Deus. A gente percebe que a voz do Espírito Santo, no momento certo, ela age. E aí nós estamos naquele momento em que vamos pecar ou não vamos pecar. Mas aí o Espírito Santo fica falando, fica lhe dizendo, fica lhe mostrando. Sabe por quê? Porque você está em comunhão com quem? Com Deus. A transformação, ela acontece espontaneamente. Quando você menos espera, você está tendo atitudes de Jesus Cristo. Quando você lê a Bíblia, quando você enxerga o plano da salvação, quando você realmente observa e vê que Jesus Cristo,
Ele realmente veio aqui na terra, morreu por mim e por você, não tem como a gente nos desviarmos. Quando a gente entende verdadeiramente que Jesus Cristo sofreu para que eu e você possamos ter o direito à salvação, irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele tem que ser vivo em nossas vidas. Nós precisamos sair daqui com isso em mente. Precisamos sair daqui de que nós não somos deste mundo. Nós somos do mundo do porvir. Mas esse mundo que estamos vivendo agora, não. Nós somos membros do mundo que vai ser restaurado. Diga amém, irmãos. Amém. Nós vamos ser restaurados. Amém. Sabe? Nós que somos evangélicos, que conhecemos a palavra de Deus, que sabemos das Escrituras, que sabemos das promessas de Deus, nós precisamos entender que só Jesus Cristo é o caminho. É somente Ele. Não existe outro. Quando nós olhamos para o mundo, temos várias estradas, várias. Mas só tem uma que leva à salvação. E essa estrada chama-se Jesus. Irmãos, como nós estudamos a Bíblia, como nós bem sabemos, as promessas de Jesus Cristo, todas elas se cumpriram. Todas. No próprio Sermão do Monte, Jesus, lá em Mateus capítulo 24, ele fala da destruição do templo. E no ano 70 o templo foi o quê? Destruído. A Bíblia fala que os medo-persas, eles iriam invadir e destruir a Babilônia. E os medo-persas fizeram isso. A Bíblia afirmou de que haveria um reino dividido. E hoje vivemos em um reino que, irmãos, dividido. O sonho que Daniel teve foi há muito tempo atrás. Mas em nada, e historicamente falando, ele faliu. As promessas de Deus, elas são reais. As promessas de Deus, elas são vivas. As promessas de Deus, elas são verdadeiras. E para finalizar, nós vamos ler dois textos. O primeiro texto, ele é muito conhecido. Muito conhecido mesmo. Vamos lá para João, capítulo 14. João capítulo 14. O texto diz o seguinte: não se turbe o vosso que, irmãos? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, o que, irmãos? O que vai acontecer, irmãos? Voltarei e vos receberei para mim, porque onde eu estou, estejais vós o quê? E vos sabeis o caminho para onde eu vou. E vós sabeis o caminho para onde eu. Jesus Cristo, ele disse que iria e que iria voltar também, foi? Sim ou não, irmãos? Jesus vai voltar. Amém. Ele vai voltar, irmãos. Agora nós vamos ler o último texto dessa noite. Está lá em Mateus capítulo 8. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de domingo do dia 16 de março de 2025. Este é o professor Jonathan. Mateus capítulo 7, verso 17.
Mateus, capítulo 7, verso 17. E vamos começar a ler. Assim toda árvore boa produz o que, irmãos? Bons frutos. Porém a árvore má produz o que? Frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos, os que conhecereis. Agora vem o verso 21. E esse verso é forte. Ele diz o seguinte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está onde? Marque na sua vida. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará onde, irmãos? No reino dos céus. É forte ou não é? Forte. Verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Verso 23. Então lhes direi o que, irmãos? Claramente: nunca vos o que, irmãos? Conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais o que, irmãos? O problema, eu já preguei isso outras vezes, já comentei, e volto a repetir. O problema não é você conhecer a Deus. O problema é Deus não me conhecer. Muitos irmãos nossos, e talvez até nós mesmos, de vez em quando na nossa vida, vivemos como se Jesus nunca fosse voltar. Às vezes, na nossa vida, é tanta correria, é tanta coisa, que às vezes a gente se esquece de que Jesus está o quê? Voltando. Às vezes a gente se esquece de que é para ter comunhão com Deus. Às vezes nós nos esquecemos de ler a Bíblia. Às vezes nós nos esquecemos de fazer uma oração. Às vezes nós nos esquecemos até mesmo dos ensinamentos que um dia tivemos. Sabe, irmãos, e isso é preocupante. Porque como a gente entende os heróis da fé, ou seja, Moisés, Abraão, Daniel, os grandes, eles tinham uma extrema o quê? Comunhão. Eles tinham comunhão. E nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que também tinham comunhão e por alguma parte da sua vida deixou de ter. A gente pode citar o exemplo de Davi. Davi era o homem segundo o coração o quê? De Deus. Mas Davi também armou, arquitetou, adulterou e matou um dos seus melhores guerreiros. Irmãos, a comunhão, ela é de amor. Se acordou? Lembre-se, Jesus está voltando. Vou dormir, Jesus está voltando. Durante o dia, Jesus está voltando.
Esse é o pensamento do cristão. Não é verdade? A gente precisa entender que precisamos ser ansiosos com a volta de Cristo. Sabe quando tem um familiar seu que está muito tempo longe e ele diz assim, ó, semana que vem eu tô aí, viu? Né? Ó, semana que vem você passou anos sem ver aquela pessoa. Como é que você fica durante a semana? Fica ansioso, né? Fica contando os minutos, né? Então o fulano vai pegar uma casa. O fulano vai chegar e vai estar assim, assim, assim. A mesma coisa tem que ser que a gente tem uma volta de Cristo. Sabe, irmãos, o que Deus está preparando para nós é muito. O que Deus está preparando para nós é algo que ninguém pensou, penetrou no coração de nenhum ser humano. Porque é muito bom. Muito bom. Então não deixe que as coisas deste mundo atrapalhem o seu encontro com Jesus. Sabe, as bem-aventuranças são promessas porque Jesus enxerga que todo ser humano tem um potencial. Se você prestar atenção nas bem-aventuranças, todas elas desejando com a característica de cada pessoa. Tem os mansos, os que choram, os misericordiosos, os pacificadores. Então todas essas pessoas têm um local onde? No céu. Na verdade, todo mundo tem um lugar no céu. Todo mundo vai ser chamado para ir ao céu. Todo mundo vai ter um momento na sua vida que vai ter o quê? Aquele encontro e ponto de decisão. Se vai realmente seguir a Jesus ou se infelizmente vai negar a Jesus. Mas a promessa de que ele vai voltar, essa é certa. E vai ser muito bom. E vai ser estrondoso. E vai ser algo assim sensacional. O mundo, eu não sei como é que vai estar. Talvez nós possamos estar vivos, ou talvez não. Mas uma coisa é certa: vamos soar da trombeta. No soar da trombeta, quando o nosso Deus estiver no céu, e nós pudermos contemplar a volta de Jesus Cristo, vai ser um momento mágico. Se nós estivermos dormindo do Senhor, iremos acordar e iremos ver nossos Deus vivos. Se estivermos vivos, então vai ser melhor ainda, porque a gente vai ver todo o procedimento. A Bíblia afirma, e o Espírito de profecia confirma, de que o céu ele irá se enrolar com um grande pergaminho. E aí naquele dia que Jesus estiver voltando, só vai os que fizeram a vontade de quem? De Deus. Mas não vai aqueles que quiserem ir para o céu, aqueles que querem os benefícios do céu. Sabe, às vezes você quer viver eternamente, quer viver numa casa de ouro. Isso aí, gente, vem no pacote. Isso aí é tipo um souvenir, né? Porque o principal motivo de querermos ir ao céu é Jesus Cristo. Amém. Irmãos, lá no céu
nós vamos poder abraçar Jesus. Você já imaginou essa cena? Tente imaginar essa cena agora. Vai estar muita gente ao redor, tá? Mas enfim. Você recebeu um abraço de Jesus. Diz assim: filho, venha, que agora a gente vai, né? Ver o mundo como ele realmente tinha que ser. Nós vamos passar 100 anos sabendo das coisas. Quem é curioso de saber das coisas, vai passar mil anos, né? Vai passar 1000 anos sabendo de tudo, de todo mundo. Vamos saber de tudo. Desde como o pecado se originou, desde como foi feita a criação, os seus possíveis, né, futuros. Olha, você poderia ter sido isso, poderia ter sido aquilo, você poderia ter sido isso, poderia ter sido... Mas devido às suas escolhas, você acabou sendo isso. Mas deu certo, né? Você está aqui. Entenda. Nós temos que ir para o céu. Irmão, esse mundo não tem nada que se aproveite perto do céu. Sabe o que é nada perto do céu? Não tem. Ah, Jonathan, mas no mundo tem várias coisas naturais bonitas. Tem. Mas no céu também vai ter. E é mais bonito ainda. Almeje o céu. E fale para as outras pessoas também. Você tem que falar para as outras pessoas. Tem que falar para o seu vizinho. Falar para o seu amigo. Ah, Jonathan vai me chamar de doido. Irmão, você já leu a Bíblia? Você já viu como é que era o pessoal antigamente? O pessoal de antigamente falava do céu como se fosse, como se Jesus fosse voltar amanhã. Eles falavam com uma alegria tão grande. Paulo achava que ia ver o que? Jesus volta. Jesus. Hoje somos nós. Sou eu, sou você. A gente tem que proclamar o Evangelho. Falar para outras pessoas. Ah, Jonathan, mas se as outras pessoas me chamarem de doido? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque eles vão herdar o reino dos céus. Ah, Jonathan, mas se o pessoal não quiser me receber, ou então ficar rindo de mim, infelizmente são escolhas. A Bíblia fala que é para você pregar o Evangelho. Ela não fala que é para você convencer. É para você você mostrar. E mostre o céu. Mas não mostre logo com os benefícios dele, não. Mostre logo Jesus. Fala de Jesus para a pessoa. Ah, gente, mas se a pessoa não acreditar na Bíblia, infelizmente, são escolhas. Jesus não obriga ninguém a nada. Tudo o amor que Jesus quer, Ele quer o quê? De bom grado. E o nosso incentivo para o céu também tem que ser de bom grado. Se a pessoa recusar, vamos orar por ela, para que um dia ela venha aceitar. E se a pessoa aceitar, aí pronto. Aí você vai ter que pegar ouvindo a voz de Jesus, ouvindo a voz de Deus, certo? Vai sentar um dia com aquela pessoa e vai estudar a Bíblia, para que aquela pessoa possa se tornar um novo missionário. É difícil? É. Mas quando a gente quer fazer propaganda de uma coisa, a gente sabe fazer, ou não? Sim ou não? Por exemplo, você comeu uma pizza sensacional. Você achou top a pizza. Você chega para uma pessoa e diz: cara, eu comi uma pizza. Pensa uma pizza boa? Pronto. É melhor. Porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, tem isso, tem isso. Então eu falo da mesma forma de Jesus. Não estou dizendo que Jesus é uma pizza, não. Estou dizendo com o mesmo que entusiasmo.
Aí você vai começar o quê? A se transformar. Começar a se transformar. Você começa a ver os problemas que vão vir para você na sua vida e você já não se desespera. Porque você não é daqui mesmo. Não é verdade? Eu não sou daqui. Sou de onde? Sou do céu. Meu mundo não é esse. Ah, doutor, mas vai vir problema. Vai, porque no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, porque o quê? Eu venci o mundo. Então, irmão, creia que com Jesus você é vencedor. Ah, doutor, mas minha vida está tão difícil. Eu sei, mas você é daqui? Não, então pronto. Você é de onde, irmãos? Somos do céu. Não se turbe o vosso coração. Crê em quem? Crê em Deus. Ah, Jonathan, então agora eu vou viver como tudo na providência divina. Vou fazer mais nada. Eu estou dizendo isso? Não. Eu estou dizendo, é para você não ficar o quê? Preocupado. Quase morrendo. Entregue na mão de Deus, confia nele e o mais ele o quê? Mais ele fala. Outra promessa tem na Bíblia. Gente, leia a Bíblia. A Bíblia tem um versículo para cada situação da sua vida. E memorize. E aí você vai ver o que? Você vai enxergar o mundo com os olhos. Ah, Jonathan, mas e quando a situação estiver ruim? Ore. Ore. Se a situação não está boa, por isso e por outro. Agora o Senhor resolve. E o Senhor disse que era para a gente, né? E quando a gente estiver cansado, sobrecarregado, todo mundo sobrecarregado. Ora com o Senhor. E Deus, de uma forma maravilhosa, vai resolver o seu problema. Amém. Talvez não seja com aquilo que você queira, mas que Ele vai resolver, Ele vai. Amém. Irmãos, findando mais uma semana, começando outra. Amanhã é segunda-feira, dia de escola, dia de trabalho, dia de faculdade, dia de ir correr atrás do pão, né? Mas também é dia de se lembrar de Deus. Também é dia de fazer uma oração. Também é dia de pregar o Evangelho. Certo? Pregar o Evangelho significa que você tem que vir aqui no corpo e fazer uma mega pregação. Você vai pregar o Evangelho apenas com um sorriso, um abraço, com oi, tudo bem? Como é que você está? Você prega o Evangelho. Seja o diferencial na vida de outra pessoa. Positivamente. E outra coisa, irmãos. Quando você decidir fazer isso, entenda. Decidiu fazer isso, decidi. Vai ser uma pessoa melhor, vou ser uma pessoa melhor. Agora sim, agora eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer tal. Lembre-se, a concorrência também sabe disso. E aí ela vai fazer com que você desista disso. Ela sabe onde você é fraco. Então peça ao Espírito Santo para que Ele lhe fortaleça. Porque o céu, ele é muito bom para você ficar de fora. Irmãos, agora eu vou pedir para que todos os irmãos, né, fiquem em pé. Todos os crentes agora. Os crentes. Pronto. Ó. Agora eu queria que os filhos ficassem perto dos pais. Pronto. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, noite de domingo do dia 16 de março de 2025. Este é o professor Jonathan. Certo? Ó, gente, entendam, aqui, nesse exato momento, você está perto da sua família, não é verdade? Das pessoas mais importantes da sua vida, não é isso? Aqui você está, ó, com as pessoas que você realmente faria de tudo, e um pouco mais, na verdade, irmãos?
Principalmente para os pais, não é isso? Você não faria tudo para esse pecador que está aí do seu lado, né? Faria. Então, diga assim para ele, você que é pai, para o seu filho. Olha, pecador, tu toma jeito, viu? Porque eu vou para o céu e eu quero te ver lá. E se eu não te ver tu lá, tu vai ver. Agora dê um abraço no seu pai, só. Gente, tá? Vê esse abraço aí, ó. Lá no céu vai ser muito melhor. Muito melhor. Mas não tem comparação. Certo? Se você gostou desse abraço, imagine Jesus, que veio aqui, morreu, foi chamado de tanta coisa ruim, e mesmo assim cumpriu a missão dele. Irmãos, entendem, o céu ele é muito bom para você ficar de fora. O mundo ele é mau. Todo mundo sabe disso. Mas às vezes a gente prefere o mundo do que o céu. As coisas que a gente está vendo aqui, ó, tudo vai passar, tudo. Vai vir umas bolas de fogo e enxofre e vai queimar tudo. Espero que todos nós possamos estar do lado de dentro da cidade quando isso acontecer. Porque, como a gente viu na Bíblia, infelizmente terão pessoas que vão negar a Jesus. Infelizmente terão pessoas que não aceitarão o chamado. Essas pessoas terão sua oportunidade. Essas pessoas terão o seu momento. E elas aceitarão o seu destino. Vai ser uma dor muito forte. Porque talvez vejamos familiares nossos. Porque talvez vejamos amigos nossos. Porque talvez vejamos pessoas muito importantes na nossa vida. Vai ser dolorido. Vai ser uma dor muito forte. Mas é necessário. E tem que ser feito. Porque o pecado ele tem que acabar. Ele não pode viver eternamente. E ele não vai viver eternamente. Então, irmãos, estejam preparados. O mundo lá fora, ele é mau. E ele vai fazer de tudo para você não ir para o céu. Então, é interessante que você esteja preparado. Não é fácil. A partir do momento, se você realmente tomou essa decisão, é como eu falei, a concorrência vai fazer de tudo para você nunca ir ao céu. Então, saiba, Jesus está voltando. E agora, os pais de novo. Pai, olhe para o seu filho agora e diga para ele: meu filho, o céu não será o mesmo sem você. Agora dá um abraço. Dê um abraço desse pecador. São pecador, carente do Espírito Santo. Tem que orar a Deus, pedir perdão todo dia, viu? Se não pedir perdão, já sabe. Irmãos, e agora nós vamos cantar o hino. Eu gosto muito desse hino. É um hino muito bom, muito legal, bacana. Certo? E é um hino que retrata bem a gente, esse momento que nós estamos vivendo.
Nós vamos cantar agora o hino Lá no Céu, certo? Esse hino, rapaz, se você tiver um hino, bote eles para dormir hoje e fique pensando, fique imaginando como é que é, certo? Irmãos, às vezes nós precisamos de cultos dessa forma para a gente se lembrar que nós somos adventistas do sétimo dia. Mas primeiramente nós somos cristãos. E sabe, irmãos, no momento estamos vivendo uma calmaria. Mas no futuro, quando as coisas se intensificarem, quando o mundo olhar para nós com outros olhos, nós precisamos estar preparados. Não somente fisicamente, mas a gente precisa estar preparado psicologicamente e também espiritualmente. Os valdenses foram ajudados. Os primeiros foram ajudados. Daniel foi parar na cova dos leões, mas saiu de lá vivo. E agora está na galeria dos heróis da fé. Talvez não aconteça comigo, talvez não aconteça com a gente, mas com certeza vai acontecer com os do futuro. Então, os do futuro precisam se espelhar em nós, para que eles possam entender que existe uma batalha espiritual, onde o prêmio é a adoração. A quem você vai adorar? A quem você vai adorar? Que nós possamos, nessa noite, lembrar do nosso batismo, lembrar daquilo que a gente prometeu a Deus, porque Deus não se esquece das suas promessas. Então, irmãos, que nós possamos estar juntos e agora, uma só voz. Quem é contralto agora, né? Que lá no céu é um hino muito alto, né? Mas vai dar certo, viu? Barítono e baixo também, é só baixar um tom que dá certo. Vamos todos juntos cantar Lá no Céu. Bom, senhoras e senhores, música gera direitos autorais, portanto vamos encerrar aqui o culto, o vídeo do culto de domingo, do dia 16 de março de 2025. Retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, proferida aqui pelo professor Jonathan. Só podemos dizer uma coisa: valeu Deus, valeu Jesus.